Pessoal, comentando um pouco dessa questão da Janaína Pascoal, nos chamar de petistas ao contrário e tudo mais, ela que alega não ser, nunca disse que foi bolsonarista e tudo mais, né? Sabemos que tem muita gente que surfou na ação do Bolsonaro e tal, são da direita nas eleições de 2018 e agora querem pular fora do barco, dizer que nunca apoiaram, que tudo mais. Gente, acontece o seguinte: o que aconteceu? Ah, eles precisavam do apoio do Bolsonaro, porque Bolsonaro, naquele momento, na eleição de 2018, era um candidato viável para evitar a volta de vez do PT no poder. Sabemos da determinada unidade que o Partido dos Trabalhadores tinha naquele momento. Esse negócio de Ciro, Boulos, entre outros, era tudo cascata. A gente sabe que a esquerda estava voltada aos olhos ao PT. Eles queriam retomar o Brasil a todo custo. Nisso, o único nome viável para derrotar o poste do Lula, que era o Haddad, era o Bolsonaro. O Bolsonaro ele tinha essa unidade que muitos candidatos antipetistas não tinham. Com Álvaro Dias, Meirelles, o Alckmin, que foi pífio como candidato do PSDB, partido que conseguia alcançar o segundo turno em eleições passadas. O João Moedo, liberal, mercado, não foi muito longe. Então o Bolsonaro é o único nome viável para bater de frente à agenda antipetista. E o que acontece? Esse pessoal que viu aquele momento para apoiar Bolsonaro e não gostava muito dele, mas pela aquela coisa, aquele momento era eles precisavam se agarrar na questão do Bolsonaro, então eles precisavam fazer uma coalizão com o Bolsonaro. Então eles falaram, que eu sou Bolsonaro, veio o Chavão Bolsonaro e tudo mais, a Joyce se dizia a Bolsonaro de saias. Então era a única forma de eles conseguirem votos. Muitos deles enxergaram que essa onda da direita iria sim trazer votos. Como trouxe também para a Janaína Pascoal. Ela pode falar que nunca foi Bolsonaro, que nunca esteve fiel ao Bolsonaro, mas ela se candidatou pelo mesmo partido que o Bolsonaro estava filiado. Então, ela estava junto a Bolsonaro indiretamente, mesmo se ela falasse que não estava, nunca estava. Então, isso tem que ser muito bem colocado. Então, ela tira o corpo fora, por quê? Porque ela nunca foi conservadora. O que acontece? A Janina Pascoal, ela apenas, como muitos, viam que o PT ele estava sim destruindo o Brasil. Com suas políticas econômicas, a Dilma era um desastre total na presidência da República. Mas o cerne da questão para eles era a questão meramente econômica. Volta da inflação, desemprego, a indústria sendo totalmente corroída. Esse tipo de coisa que os incomodava. Não era uma agenda supostamente ruim que o PT poderia abraçar, não era as pautas de ideológicas, o aparelhamento da universidade. Para eles, o problema das universidades que eram todos petistas, e sim ainda são, mas meramente porque seriam votos a menos para eles. Mas a questão, por exemplo, dessa coisa de legalização de drogas, aborto, tudo mais para eles, não. O negócio que eles queriam que o Brasil ainda existisse como país, que o PT não terminasse de acabar com o país, para eles terem um país para governar. Então, como eles não tiveram um candidato viável, eles tinham que se agarrar a Bolsonaro. Voltemos à questão, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. Qual que era o alvo central para ser retirado naquele momento da Segunda Guerra Mundial? O Hitler, né? O Hitler que era uma ameaça ao mundo ocidental, ao mundo que conhecemos há mais de 80 anos atrás. Então, líderes que não eram muito amigos, né? O próprio Stalin, que foi traído pelo próprio Hitler, né?
para você ver como são as coisas. Até então existia um pacto de não agressão, mas o Hitler, nos seus devaneios, queria dominar a porra toda. E tinha os Winston Churchill e outros, depois, posteriormente, Frank Roosevelt. Então, eles precisavam se unir para acabar com Hitler, mas eles não eram amigos. Então, vejamos que em 2018 houve sim uma coalizão, só que o que acontece? A ingenuidade de muitas pessoas, que a gente, assim como eu falo até como próprio mero espectador, o que acontece? As pessoas, elas têm uma certa carência e elas gostam de ver, elas querem celebrar as pessoas que estão falando o que elas querem. Então, quando você vê a pessoa falando que você gosta, você já quer, tipo, oh, que legal, é que nem a gente torcer o mesmo time, mas é tudo na base da empolgação. Então, quando a Janaína Pascoal falava mal do PT em 2015, quando o PT já estava caindo em desgraça, ela, claro, que ela estava no ponto de vista apenas técnico da coisa que a Dilma fez. Então, ela e outros advogados, o Hélio Bicudo, entre outros, estavam vendo a questão meramente técnica, que a Dilma descumpriu uma ordem, a Dilma descumpriu uma regra que o cargo dela exigia, um crime de responsabilidade. Então, a Janina Pascoal não estava incomodada se a Dilma iria trazer pautas ruins para o Brasil, pautas que aviltariam o ser humano. Você sabe como é a esquerda. Pautas que trariam projetos a longo prazo e trariam um totalitarismo para o Brasil. Quase não sei a palavra. Então, assim, para ela era a pauta econômica. Dilma descobriu uma regra, Dilma estava destruindo o Brasil, Dilma não tinha capacidade técnica. Não era as intenções da Dilma, era apenas o ponto de vista técnico. O erro foi que muitas pessoas abraçaram ela, e abraçaram entre outros, porque elas estavam atacando um inimigo em comum. Mas elas não se atentaram que aquilo era uma coisa temporária, aquilo era uma coalizão. Como na Segunda Guerra, a União Soviética fazia parte dos aliados, mas ela também tinha um plano de totalitarismo, de dominação a longo prazo, como a Alemanha nazista tinha. Mas a Alemanha nazista e a União Soviética tinham os mesmos objetivos, mas uma precisava que a outra acabasse. Então Hitler quis acabar com a União Soviética, invadiu Stalingrado, tentou invadir Moscou e tudo mais, porque ele não queria depois ter um Stalin com pé de sapato. E Stalin pensava a mesma coisa, tinha que acabar com esse cara e depois tentar dominar o mundo ao modo dele. Então o que acontece? Essas pessoas que elas viram que Bolsonaro era o candidato no momento para tentar, vamos usar esse cara, depois a gente descarta ele. O importante para essas pessoas era tirar o PT do poder. Tirar a esquerda de lado, porque a esquerda em si, no Brasil, ela é muito desmoralizada. Tanto no ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social. Do ponto de vista, por exemplo, de percepção que as pessoas têm. Que a esquerda brasileira é uma esquerda caricata. É uma esquerda que problematiza coisas tipo ínfimas e tudo mais, fica querendo mais Estado, mas quer liberar coisas que não prestam. Basicamente, é uma piada. Então, eles se aproveitaram nesse momento. Então, quando eles colocam que as pessoas que apoiam o Bolsonaro são petistas ao contrário, a gente lembra na matemática, por exemplo, sinal trocado. Por exemplo, se o número é negativo, se tirar o sinal trocado, ele fica positivo. Por exemplo, se você perceber, muitos dos petistas, que muitos têm essa adoração pelo Lula por meramente uma destruição da nossa cultura, da nossa percepção,
Mas, por exemplo, muitos deles defendem aborto, defendem ideologia de gênero, é, legalização de drogas, mais Estado, regulamentação da mídia, um controle estatal muito agigantado. Inchar o Estado, mais impostos e regulação. Se é sinal trocado, então o que é negativo fica positivo. Logo, quando você é chamado de petista sinal contrário, você é o contrário eu interpreto assim. Petista é sinal trocado, mas é porque você é de sinal trocado. Então, se ele é negativo, você fica positivo. Entendeu? Então, às vezes, sabe por quê? Eles ficam nessa coisa de, não, mas é porque é igual os petistas, bolsopetistas, porque acontece o seguinte, eles acham que eles usam essa questão porque eles não têm sabe, ser humano, ele precisa assim, de um norte, de um nome forte, de um líder para nortear tem que isso sempre vai acontecer. Quer você ache isso ruim ou não, pode ser bom ou ruim, mas a história sempre foi assim. A história sempre teve pessoas que tinham uma liderança e as pessoas precisavam seguir, tanto para o bem quanto para o mal. Como tinha os reis, os príncipes, os líderes da guerra, os coronéis, tudo mais, sempre vai ter isso. No grupo de amigos tem aquele que se destaca, toma liderança. Então, na vida e na história já demonstra isso. Teve uns que levaram o mundo à desgraça. Napoleão, Hitler, Stalin, o Lenin, que teve a Revolução Russa. Passado mais distante ainda, Carlos Magno, deixa eu ver, a lenda do rei Arthur, que não sei se o cara existiu de verdade, Júlio César, e aí? Sempre teve nomes fortes. Até os comunistas precisavam de nomes fortes, a pessoa da direita tem. Sempre teve. E naquele momento, a passar dos anos, as pessoas enxergaram que o Jair Bolsonaro era um líder, era uma pessoa que representava uma unidade. Então essa pessoa ela foi naturalmente apoiada. Aí você faz uma equiparação, porque o Lula também teve apoio, porque o Lula tem apoio, então o Bolsonaro tem apoio, então eles são iguais. Pera lá, são iguais aonde? No clamor popular, no clamor que eles foram considerados líderes, então os dois são iguais porque os dois têm um certo ímpeto de liderança, um certo ímpeto de que eles representaram algo. É por isso? Só por isso que os dois são iguais? Olha o senso de proporção. O Lula no passado, claro que ele enganou muita gente. Ele sempre quis aquele projeto de poder, mas ele é aquela coisa. Muitas pessoas caíram na conversa dele, mas ele tinha espírito de liderança. Outros poderiam estar lá e falarem lá nas greves de São Bernardo do Campo, mas ele toma na frente. Quer a gente goste ou não. Não é por isso que eles são iguais? Espera lá. O Lula, quando esteve na presidência, teve mensalão, teve petrolão, teve deputado com dinheiro na cueca, teve financiamento de ditadura. O cara, ele inchou o Estado, era totalmente demagogo ao extremo, a pessoa que aparelhou o Estado. O Bolsonaro é igual a ele, ou os bolsonaristas são iguais a ele, por quê? Então aquela coisa, ninguém tem, porque assim, a isentosfera, ela não tem um líder. Então, como ela não tem um líder, alguém para, eles nunca conseguiram fazer alguém apto para conseguir essa tomada. Então, para eles, como os outros eles não conseguem, os outros não podem conseguir. Eles têm essa mentalidade. Então, eles não vão ter, eles querem, tipo, que você sinta vergonha de ser como petista, porque, assim, hoje o petismo, ele é mal visto. Então, as pessoas vão falar, você é igual ao petista, porque o petista era cego pelo Lula e você vai ser pelo Bolsonaro e tudo mais. Tá vendo a jogada psicológica dessa gente, gatilho mental que essa gente está fazendo? Então, prestem atenção nisso. Preste atenção que eles fazem uma comparação justa, uma coisa assim,
fora de proporção para que você se sinta acanhado. Ah, será que eu sou fanático? Pera lá. Até o momento, se a gente achar, partir por um falso isentismo, uma falsa isenção, pera lá. O outro lado ele tem uma unidade. Aí você quer desmantelar a unidade contrária durante a guerra, para ficar várias e várias e várias unidades separadas. E o inimigo ali forte, unido. A ambição deles é uma ambição muito grande. Eu sei que pode ter também pessoas com suas próprias ambições paralelas, como o próprio Ciro Gomes tem, o pessoal do PSOL tem. Mas eles sabem o lugar deles. Esse pessoal da cientosfera que não gosta de ser comunista, mas eles têm muito dos comunistas neles. Então eu acho isso muito importante ser evidenciado. Então eles não têm essa coisa, eles acham, não, nós somos diferentes deles, vocês. O pessoal da cientosfera é muito parecido com a esquerda, por isso são chamados de nova esquerda. Porque eles querem poder, mas eles têm pressa. Entendeu? Então eu fico por aqui, eu acho que já falei demais e